Então, continuando com nossos estudos dos teoremas de rede, o assunto de hoje é transformação de fontes. Então, é possível transformar uma fonte de tensão independente em série com um resistor em uma fonte corrente independente em paralelo com o resistor. Então, tanto eu posso transformar a fonte de tensão em fonte de corrente, quanto eu posso transformar a fonte de corrente em fonte de tensão. Nessa configuração apresentada, fonte de tensão em série com resistor para fonte de corrente em paralelo com resistor e vice-versa. Então, o valor da resistência nas duas configurações é a mesma, tá? A resistência é a mesma. E transformando a fonte de tensão em uma fonte corrente, o valor da fonte corrente vai ser igual à diferença de potencial nos terminais da fonte de tensão dividido pela resistência, de acordo com a equação que é apresentada. Então, essa é a equação que eu tenho que utilizar para obter o valor da corrente fornecido pela fonte de corrente no momento de realizar a transformação. Então, como eu havia comentado, eu posso fazer o contrário, a transformação inversa. Eu tenho uma configuração de uma fonte de corrente em paralelo com um resistor e eu quero transformar essa fonte de corrente em uma fonte de tensão. Então, a configuração é essa que está apresentada. Eu posso transformar a fonte de corrente em paralelo com o resistor em uma fonte de tensão em série com esse mesmo resistor. E a diferença de potencial nos terminais da fonte de tensão vai ser igual a R multiplicado por IS, sendo IS a corrente fornecida pela fonte de corrente. Entendido? Então vamos a esse exercício. Determine o circuito equivalente Thevenin para o circuito abaixo. Pausem o vídeo e tentem resolver o exercício. Bem, nessa situação em que nós temos uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, eu aconselho a transformação dessa fonte de corrente em uma fonte de tensão em série com a mesma resistência. Não que seja obrigatório fazer essa transformação, mas vai simplificar os cálculos. Então, realizando essa transformação de fontes, perceba que agora eu tenho um circuito mais simplificado. E o positivo da fonte de tensão, ele vai surgir no mesmo lado que a seta da fonte corrente está apontando, ou seja, o terminal positivo da fonte de tensão está na mesma conexão em que está o terminal por onde é fornecida a corrente pela fonte corrente transformada. Okay? Então, chegando nesse circuito aí, eu agora posso resolver esse circuito da seguinte forma. Eu vou utilizar a análise de malha para determinar a minha tensão Thevenin. Lembrando, quem é a tensão Thevenin? Tensão Thevenin é a tensão entre os terminais A e B enquanto eles estão em aberto. Eu vou utilizar a análise de malha, então eu tenho a malha 1, a malha 2 e as respectivas correntes, I1 e I2. Então essa é a equação para a malha 1 e esta é a equação para a malha 2. Resolvendo o sistema, né, a gente já viu vários exemplos aqui, utiliza a notação matricial, utiliza um recurso computacional e resolve o sistema de equações. Encontro que I1 é igual a 5,25 amperes e I2 é menos 1,2 amperes. O que é que significa I2 ser igual a menos 1,2 amperes? Significa que I2 não tem sentido horário, mas sentido contrário, sentido anti-horário. Então, relembrando a aula em que nós conversamos sobre análise de malhas, normalmente se adota o sentido horário para as correntes de malha. Não que eu não possa adotar outro sentido arbitrário, mas normalmente se utiliza o sentido horário. Após resolução do sistema e encontrando as correntes de malha, se uma delas ou mais de uma der negativa, significa que o sentido não é o sentido horário adotado, mas sim o sentido contrário. Contrário de horário é anti-horário. Então, com isso, para encontrar minha tensão Thevenin, eu vou agora aplicar LKT, a última malha, a malha que não entrou
no equacionamento até então. Por quê? Porque resolvendo aquela última malha lá, eu tenho uma das incógnitas é exatamente a minha tensão TVNAM. Então, aplicando LKT a essa malha, eu chego nessa equação. A minha tensão TVNAM vai ser igual às quedas de tensão no resistor de 8 ohms, mais a queda de tensão no resistor de 10 ohms. Então, a minha tensão TVNAM é igual a 30 volts, ok? E para encontrar minha resistência TVNAM, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse circuito da direita, esse que foi realizada a transformação de fontes, e eliminar as fontes independentes. Como só tem uma fonte de tensão, eu vou curto-circuitar as duas. Então, com isso, a resistência equivalente vista a partir dos terminais A e B vai ser igual ao equivalente entre 8 e 40, que estão em paralelo, mais 10, que está em série com a resistência equivalente desses dois, 8 e 40, e o equivalente entre o resultante e 150, que está em paralelo. Então, é 40 em paralelo com 8, eu tenho uma resistência equivalente. Somo com 10. O resultante disso tudo vai estar em paralelo com 150 e eu tenho uma resistência de 15 ohms. Então, esse é o meu circuito TVNAM equivalente. Então, um vídeo bem curtinho. Por hoje é só. Depois a gente posta mais vídeos. Até mais.